Prisão preventiva precisa ser devidamente motivada? Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Mas existe sempre a possibilidade daquela motivação ser insuficiente. E o que acontece, então, nesses casos? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca da motivação insuficiente na decretação da prisão preventiva. O que pode acarretar? Para iniciar, vamos localizar o dispositivo legal que prevê o dever de fundamentação. Ele encontra-se no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que determina: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Portanto, o dever de fundamentação, ele é constitucional, o que significa dizer que todo ordenamento jurídico infraconstitucional deve obediência, deve observar. A regra do nosso sistema é a liberdade, sendo a decretação da prisão a exceção. Ou seja, excepcionalmente, uma pessoa pode ser presa temporária ou preventivamente antes do julgamento final. E para que isso ocorra, é necessário que a decisão que motivou essa prisão cautelar esteja devidamente fundamentada. As hipóteses de autorização da prisão preventiva estão no artigo 312 do Código de Processo Penal, que determina: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Artigo 282, parágrafo 4º. E qualquer crime admite a decretação da prisão preventiva? Não. É necessário que se observe o disposto no artigo 313, também do Código de Processo Penal, que determina: nos termos do artigo 312 desse Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1º. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. Inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Portanto, em tese, o crime de roubo, que está previsto no artigo 157 do Código Penal e que tem a sua pena prevista na forma simples, como a de reclusão de 4 a 10 anos e multa, admite, desde que preenchidos os requisitos legais, a decretação da prisão preventiva. O STJ, julgando a questão da motivação insuficiente na decretação da prisão preventiva em caso de roubo, decidiu, através de uma decisão monocrática da ministra Laurita Vaz, em substituir a prisão preventiva de um acusado do crime de roubo por medidas cautelares diversas da prisão. Como de costume, vamos entender o caso concreto. Um estudante de medicina foi preso em flagrante e denunciado pelo crime de roubo majorado por ter supostamente subtraído uma quantia em dinheiro e telefones celulares de 4 vítimas em concurso com uma outra pessoa. Em primeiro grau, essa prisão em flagrante, ela foi convertida em prisão preventiva. A defesa recorreu e o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo manteve a prisão cautelar.
Inconformado, o réu impetrou um pedido de habeas corpus ao STJ, visando que fosse declarada a nulidade dessa prisão. E o que a defesa pleiteou? Em síntese, que o paciente, esse é o nome em favor de quem se pleiteia o habeas corpus, é um estudante de medicina, tem condições favoráveis e a sua participação se limitou a fazer vigília para que os outros corréus cometessem o assalto, motivo pelo qual ele faz jus às medidas cautelares diversas da prisão. A defesa argumentou ainda que não houve fundamentação idônea para a prisão, que está baseada apenas na gravidade abstrata do roubo, e esse não é um requisito para a decretação da prisão preventiva. A ministra Laurita Vaz observou que o réu possui apenas um inquérito arquivado pelo delito de ameaça e uma ação penal em andamento pelo crime de apropriação indébita, que não são suficientes para justificar a custódia preventiva para evitar a reiteração criminosa. A ministra sustentou que a jurisprudência do STJ exige motivação suficiente para a imposição da prisão preventiva, quaisquer sejam os fatos, e ainda que se cuide de crime praticado com violência ou grave ameaça. Entendeu que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em requisitos genéricos e abstratos, além de desrespeitar o dever de fundamentação. Assim, incide o vício previsto no artigo 564, inciso 5º do Código de Processo Penal e leva à nulidade. Esse é um julgamento muito interessante, visto que envolve a anulação de uma prisão em suposta prática de um crime cometido com violência ou grave ameaça. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos do HC 690314.